Oi, mulherada linda! Meu nome é Jaqueline, eu sou acadêmica de medicina e atuo como doula. No vídeo de hoje, nós falaremos de um assunto que é tão pouco mencionado quando se trata de gestação, que é o tampão mucoso. Nós temos muitas coisas para falar sobre esse tema, então eu aguardo você depois da vinheta. Mas antes de iniciarmos, quem já é antiga aqui do canal sabe o que eu vou pedir agora. Eu gostaria de pedir para que vocês curtam esse vídeo, se inscrevam no canal e ajudem compartilhando as informações que a gente tem trazido aqui com as gestantes que vocês conhecem. Mas agora, sem mais delongas, vamos para o vídeo. E afinal das contas, o que é esse tampão mucoso? O tampão mucoso também é conhecido como rolha de Schroeder e ele é um muco produzido normalmente durante as fases aí do ciclo menstrual pelas glândulas endocervicais. Lembrem que o cérvix da mulher é a região do colo da mulher. Então, nessa região do cérvix tem as glândulas endocervicais que produzem esse muco. Mas o que acontece durante a gestação? Durante a gestação, a progesterona, que é um hormônio presente no ciclo menstrual também, ele permanece elevado. E isso faz com que esse muco ganhe um espessamento e fique mais pegajoso, mais melequento, digamos assim. E é por isso que ele fica em formato de uma rolha, e também por isso da rolha de Schroeder durante a gestação. E qual a composição desse muco? Ele é composto 90% de água e 10% de glicoproteínas. E é por conta da presença dessas glicoproteínas que ele ganha esse aspecto mais pegajoso. E qual a função dessa rolha de Schroeder, desse tampão mucoso? A função dessa rolha é estabelecer uma proteção física, química e imunológica para o bebê principalmente, mas acaba sendo para a mãe também. Então, literalmente, no buraco ali na região do cérvix, forma um tampão que impede a entrada de patógenos. E outra curiosidade que fica em relação a esse tema também é que cor é esse tampão mucoso. E existem diversas respostas corretas para essa pergunta. Ele pode ser esbranquiçado, amarelado, avermelhado, esverdeado, um puxado assim para o marrom, então pode ter diversas cores. E existem algumas coisas que podem fazer com que essa cor se altere. Por exemplo, a alimentação. Existem alguns nutrientes presentes na alimentação de cada mulher que pode interferir na coloração do tampão mucoso. E além disso, existem, por exemplo, processos infecciosos que vão chamar as células imunológicas para o local, fazendo alterar a cor também. E é por isso que, de mulher para mulher, ou às vezes até mesmo na mesma mulher, mas gestações diferentes, esse tampão mucoso pode apresentar-se com colorações diferentes. E diante disso, em relação a esse aspecto mais de coloração, talvez o que mais preocupa vocês é quando esse tampão mucoso sai com sangue, não é mesmo? Mas, diante disso, o que eu tenho para falar para vocês é que o tampão mucoso, ele fica em uma região que é extremamente vascularizada e por isso é normal que ele saia com a presença de sangue. Só que essa quantidade de sangue que a gente precisa ficar em alerta, porque ela precisa ser de aproximadamente um escape de menstruação. E aí a mulherada vai saber de que quantidade eu estou falando. Mas mesmo assim, caso você fique com dúvidas em relação a isso, eu aconselho que você busque ajuda profissional e, se possível até, eu sei que algumas pessoas têm nojo, mas não precisa ter nojo, tirem foto do tampão mucoso e levem na consulta para mostrar para o profissional. Assim ele também vai ser mais certeiro em relação a lhe orientar se foi a quantidade ideal de sangue ou não a questão ideal, né? Não a quantidade ideal, mas a dentro de um esperado que seria natural. E ainda assim, em relação às dúvidas e perguntas e questionamentos que vocês têm é em relação a essa saída. Se vocês vão sentir alguma dor com essa saída ou não. E a resposta é não. A maioria das mulheres não sente nada, nem sente que está perdendo o tampão mucoso.
Elas apenas percebem que perderam ele quando elas vão, por exemplo, ao banheiro e encontram esse tampão mucoso na calcinha ou até mesmo no papel higiênico. E além disso, existem algumas mulheres que perdem ele gradativamente, não dando para ver, por exemplo, como se fosse uma rolha. E ainda assim, sobre essa questão da perda, algumas mulheres relatam que elas ouvem como se fosse que seria literalmente como se fosse um romper de rolha na saída do tampão, mas acabam não sentindo nada, só ouvindo mesmo. E aí, quando é que ele sai? Em tese, vocês já vão entender porque eu estou falando isso, ele é para sair entre 37 a 42 semanas. Porém, existem algumas mulheres que podem perder esse tampão mucoso antes, então tem uma perda de tampão mucoso precocemente. E por que isso acontece? O que permanece ali com que o tampão mucoso fique no local é a ação da progesterona. Só que durante a gestação, a mulher, por exemplo, pode ter um resfriado ou qualquer outra infecção que seja, que vai fazer com que essa progesterona oscile um pouco. Ela não pode cair, né? Porque daí pode sim ser um processo abortivo, mas pode ser que essa progesterona oscile um pouco, fazendo com que o tampão mucoso saia gradativamente ou saia de uma vez precocemente. Mas isso não necessariamente, essa saída precocemente do tampão mucoso, não necessariamente vai indicar, por exemplo, um nascimento prematuro e também não vai indicar, por exemplo, que o bebê vai com certeza contrair infecção. Isso porque a mulher tem outros mecanismos no corpo também para garantir uma proteção desse bebê. E a depender da idade gestacional que essa mulher tiver, pode ser até que esse tampão mucoso se regenere caso ela perca precocemente. E aí, quando a mulher perde esse tampão, então, precocemente, algumas dúvidas e inseguranças surgem, principalmente em relação a essa segurança que eu mencionei, visto que o tampão mucoso funciona como a barreira física, química e imunológica que eu funcionei. Mas como eu acabei de mencionar também, o corpo da mulher existe outras barreiras que vão atuar na proteção, como, por exemplo, só para citar um exemplo, o saco amniótico. Ele também funciona dando uma certa proteção contra patógenos. Não é a principal função dele, uma das principais funções, por exemplo, é proteger contra choques mecânicos. Mas ele também ajuda nessa questão de patógenos, então você não precisa se preocupar. E quando ele sair, independente de quando ele sair, existe alguma conduta a ser feita? Em tese, não. Em tese, não há nada a se fazer. Claro que desde que você esteja bem e o seu bebê esteja bem. Então, você precisa estar se sentindo bem e o seu bebê também precisa estar se sentindo bem, chutando, fazendo o que ele sempre fazia. Porém, existem duas recomendações que eu encontrei em relação à temática que eu acho importante trazer aqui para vocês. E a primeira delas é em relação a águas públicas. Então, alguns profissionais falam que é bom, depois que a mulher perde o tampão mucoso, evitar águas públicas. Então, por exemplo, piscina de natação, que é mais comunitária, lagos, rios, praias, justamente para garantir ou amenizar as chances de que a mulher contraia alguma infecção. Claro que, por exemplo, se você tem piscina em casa, só você, a sua família aí que usa, aí é diferente, mas é mais a questão das águas públicas. E a segunda recomendação é em relação à atividade sexual, mas existem duas divergências em relação à temática. A primeira que é para você suspender a atividade sexual desde a saída do tampão mucoso até o nascimento do bebê. Porém, existe outra vertente que fala que você não precisa suspender a atividade sexual, visto que a bolsa de águas continua íntegra e você só precisa suspender de fato quando tiver o rompimento dessa bolsa, o que será muito próximo do nascimento do bebê. Então, esse último ponto fica a critério de vocês. Esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer coisa vocês podem responder e mandar mensagem aqui no canal ou até mesmo no meu Instagram, que é PS Jaqueline. Até mais!